Senhor, o senhor não pode entrar aqui com isso. A voz firme do segurança ecoou na portaria de vidro, bloqueando a passagem de um homem suado, de roupa simples, com uma pasta de couro envelhecida debaixo do braço e uma bicicleta encostada na parede reluzente do prédio. Marcos Oliveira parou, respirou fundo e olhou ao redor. À sua frente, o saguão da firma Hernandez Investments parecia outro universo. Pisos de mármore, cheiro de perfume caro, ternos alinhados, passos apressados. Atrás dele, o barulho distante dos carros de luxo subindo a avenida. Era como se o mundo dissesse em uníssono que ele não pertencia àquele lugar. Tenho entrevista às 9, respondeu ele, mostrando o crachá provisório que havia recebido no dia anterior. O segurança analisou o papel com uma expressão de dúvida, como quem procura um motivo para negar. Um grupo de funcionários passou cochichando. Risadas contidas, olhares curiosos, a bicicleta, o suor, a simplicidade. Tudo nele parecia uma afronta àquele cenário de vaidade polida. Pode deixar a bicicleta lá fora, por favor. Não é permitido estacionar esse tipo de veículo aqui, disse o segurança, enfatizando a palavra tipo como uma ofensa discreta. Marcos apenas assentiu. Encostou a bicicleta cuidadosamente na grade, ajeitou a camisa e entrou. A cada passo, sentia os olhares o acompanhando, como se sua presença fosse uma anomalia. E era exatamente isso que ele queria, porque o que ninguém sabia, nem o segurança, nem os funcionários, nem o próprio dono da empresa, é que aquele homem simples estava prestes a mudar tudo. Naquele instante, em meio ao brilho do vidro e ao som distante de risadas, começava uma das reviravoltas mais silenciosas e poderosas que aquele lugar já testemunhara. O elevador subiu devagar. Marcos observava o próprio reflexo no espelho. Cabelos desalinhados, expressão calma, mas firme. O crachá dizia: auxiliar administrativo temporário. Um título pequeno para um plano tão grande. Quando as portas se abriram no 17º andar, o contraste o atingiu de novo. Paredes brancas, móveis minimalistas, telas exibindo gráficos e cotações em tempo real. O ambiente exalava poder e frieza. E no centro disso tudo estava Víctor Hernandez, o homem que mandava e desmandava em tudo. O mesmo que em poucos minutos transformaria aquele primeiro encontro em uma cena de humilhação. Você é o novo auxiliar? Perguntou Víctor, sem sequer levantar completamente os olhos do notebook. É sério que veio de bicicleta? A frase foi o estopim. O riso abafado dos colegas preencheu a sala. E Marcos ficou parado, observando, como se analisasse cada expressão, cada gesto. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo, e deixava acontecer. Vim sim, respondeu tranquilamente. É o meio mais confiável que conheço. Victor levantou a cabeça e sorriu. Aquele sorriso que mistura deboche e poder. Pois bem, confiável ou não, aqui dentro o ritmo é outro. Espero que você consiga acompanhar. O grupo riu novamente, e Marcos apenas deu um leve aceno mantendo o olhar fixo. Não havia irritação nem constrangimento. Apenas uma serenidade que deixava os outros desconfortáveis. Mal sabiam eles que aquele homem, tratado como um erro no sistema, era a própria alma da empresa, o herdeiro invisível, o observador paciente que estava ali para ver quem era quem. E esse seria apenas o primeiro ato de uma transformação brutal. Porque em poucos dias, o nome que todos zombavam se tornaria o mais respeitado naquele prédio. O homem que fora barrado na portaria seria o mesmo a abrir as portas do futuro da companhia. O chefe arrogante que o ridicularizara aprenderia o peso do silêncio e da humildade. Essa história não começa com um herói aclamado, mas com um homem sendo impedido de entrar. E é justamente daí que vem a força do que está por vir. Fique até o final, porque a cada minuto dessa trajetória, algo novo se revela. O desprezo vai se transformar em respeito, a zombaria em arrependimento, e a máscara da arrogância cairá diante da verdade. Você vai ver como um simples gesto, o de não reagir ao ódio, pode ser o primeiro passo para derrubar um império de vaidade. Vai entender que a grandeza não se anuncia com gritos nem com ternos caros, mas com silêncio e propósito. O que começa com uma barreira na portaria termina com uma reviravolta que ninguém será capaz de esquecer. E quando o último olhar de Victor cruzar o de Marcos, tudo o que restará será uma pergunta. Quem realmente era o pequeno ali?
O primeiro dia de Marcos na firma parecia uma prova de resistência silenciosa. As piadas ecoavam discretas nos corredores. Os olhares de desdém o seguiam como sombras. Victor Hernández havia decidido testá-lo, entregando-lhe as tarefas mais banais e desgastantes: revisar pilhas de relatórios esquecidos, arquivar documentos empoeirados, corrigir planilhas que ninguém mais queria tocar. Era uma tentativa cruel de reduzir o novo auxiliar à insignificância. Mas o que Victor não sabia é que cada planilha revisada, cada documento reorganizado, era para Marcos uma oportunidade de observar. E ele observava tudo: os processos, os erros, os fluxos quebrados. Enquanto muitos o ignoravam, Marcos desenhava em silêncio o verdadeiro mapa daquela empresa. Naquele ambiente de competição e aparência, poucos percebiam a eficiência precisa com que ele trabalhava. Em apenas 2 dias, corrigiu falhas de cálculo em um relatório financeiro que ninguém havia notado. Descobriu duplicidades em registros, reorganizou o cronograma de entregas e otimizou o sistema de controle de despesas com uma lógica simples, mas tão eficaz que começou a chamar a atenção de alguns funcionários mais atentos. Foi Lucas, um assistente júnior recém-contratado, o primeiro a enxergar o que os outros não viam. Jovem, curioso e ainda não corrompido pela cultura arrogante da empresa, ele começou a acompanhar Marcos em suas tarefas. "Cara, você faz parecer fácil", disse Lucas em um fim de tarde, observando o colega corrigir um erro no sistema de fluxo de caixa. "Como você aprendeu tudo isso?" Marcos sorriu de leve, sem erguer os olhos da tela, observando. "Às vezes, o que parece complicado é só desatenção." Lucas riu, mas ficou pensativo. Começava a perceber que aquele homem humilde tinha algo diferente. Havia método, havia sabedoria. Não era apenas experiência, era domínio. Nos dias seguintes, o respeito começou a crescer, ainda que timidamente. Carlos, o coordenador sênior do setor, notou que os relatórios de Marcos eram impecáveis, os prazos cumpridos antes do tempo e os resultados consistentes. Passou a delegar a ele pequenas demandas de confiança, como revisar os balanços internos ou ajustar os indicadores de performance da equipe. E Marcos, pacientemente, cumpria tudo com discrição e perfeição. Enquanto isso, Victor observava à distância, incomodado. O chefe não suportava a ideia de que aquele funcionário de bicicleta estivesse sendo elogiado. A arrogância o impedia de reconhecer mérito, mas algo nele começava a se inquietar. Havia uma precisão nos gestos de Marcos que não combinava com a imagem de um simples auxiliar. Numa manhã chuvosa, o sistema financeiro da empresa travou em plena auditoria. Planilhas corrompidas, relatórios perdidos, caos. Victor, furioso, gritava ordens confusas, exigindo soluções imediatas. Marcos, sentado no canto da sala, levantou-se calmamente. "Se me permitir, posso tentar corrigir." Victor riu sem humor. "Você? Isso aqui é coisa grande. Não é uma bicicleta para consertar." Mas Carlos interveio. "Deixe ele tentar, Victor. Não temos muito tempo." Relutante, o chefe recuou. Marcos se sentou diante do computador, analisou o código e digitou alguns comandos. Em poucos minutos, o sistema voltou ao normal. As planilhas reapareceram intactas. O analista da auditoria confirmou os dados e elogiou a recuperação rápida. Victor ficou imóvel, o rosto tenso, sem saber se agradecia ou se disfarçava a frustração. "Foi sorte", murmurou. Marcos apenas respondeu com um leve aceno e voltou ao trabalho. Naquele dia, os corredores comentaram o feito. Lucas olhava para ele com admiração evidente. "Marcos, eu não sei quem é você, mas sei que você não é só um auxiliar." Foi ali, na copa do escritório, entre o som do café pingando e o barulho distante de teclados, que Marcos deu um pequeno passo além da máscara. "Você está certo, Lucas", disse olhando para ele com seriedade. "Eu não estou aqui apenas como funcionário. Vim para entender o que está acontecendo dentro dessa empresa." Lucas arregalou os olhos, confuso. "Como assim? Digamos que alguém importante quer saber se as coisas ainda funcionam como deveriam." Não havia arrogância em seu tom. Apenas propósito. Marcos não revelou nomes nem cargos, mas bastou aquela conversa para criar uma aliança silenciosa entre os dois. Lucas passou a ajudá-lo discretamente, entregando relatórios, acessando arquivos, observando os movimentos de Victor e dos executivos próximos a ele. Conforme os dias avançavam, Marcos descobriu mais do que esperava. Despesas maquiadas, projetos superfaturados e decisões tomadas sem aprovação. Tudo indicava um padrão de negligência e manipulação. E pouco a pouco,
Ele montava o quebra-cabeça que explicaria a instabilidade financeira da empresa, a mesma que Victor fingia não ver. Mas Marcos não agia por vingança. Sua serenidade era estratégica. Ele sabia que a verdade precisava aparecer no momento certo, diante das pessoas certas. E para isso, continuaria disfarçado, sendo o homem simples que todos julgavam. Enquanto Victor o via como um empregado qualquer, Marcos consolidava a confiança da equipe, resolvia crises e conquistava aliados. A cada gesto humilde, ele se aproximava do verdadeiro poder, aquele que não vem do cargo, mas da competência e do respeito. E quando o relógio marcava o fim de mais um expediente, com os andares esvaziando e as luzes se apagando, Marcos permanecia lá, revisando relatórios, traçando planos, aguardando o instante exato em que o véu da arrogância cairia. Ele sabia que esse momento viria, e quando viesse, nenhum terno caro seria capaz de escondê-lo. O ambiente na Hernandez Investments começava a mudar. O homem que no início era motivo de piada já não passava despercebido. Comentários discretos percorriam os corredores. Aquele auxiliar arrumou o sistema em minutos, diziam uns. Ele entende mais de finanças do que o próprio Victor, cochichavam outros. Mas, apesar da curiosidade crescente, Marcos mantinha-se no mesmo tom sereno, chegando de bicicleta, cumprimentando todos com um sorriso contido e trabalhando em silêncio, como se o burburinho ao redor simplesmente não existisse. Lucas, seu único confidente, era o que mais sentia o peso do segredo. Desde aquela conversa na copa, ele vivia dividido entre a lealdade ao amigo e o espanto diante do que descobria aos poucos. Marcos, por sua vez, começava a enxergar em Lucas um aliado essencial, alguém em quem podia confiar sem medo de julgamentos. Numa tarde de sexta-feira, o escritório estava tenso. Um erro grave havia sido detectado em uma das transações internacionais da empresa. Uma falha que poderia custar milhões. Os relatórios mostravam um desvio de valores em uma operação com um investidor europeu, e Victor, desesperado, tentava culpar os subordinados. Isso é inaceitável, gritou, batendo a mão na mesa. Quero uma solução imediata. Os analistas se entreolharam sem saber o que fazer. Carlos tentava entender a origem da discrepância, mas o sistema parecia confuso. Foi quando Marcos se aproximou, com o mesmo tom calmo de sempre. Posso dar uma olhada, senhor? Victor o encarou com impaciência. Você de novo? Já resolvemos esse tipo de coisa antes, não precisa se meter em tudo. Carlos interveio rapidamente. Deixe ele tentar, Victor. Não temos nada a perder. Com um gesto irritado, Victor cedeu. Faça o que quiser, mais rápido. Marcos sentou-se diante do computador. Digitou alguns comandos, analisou as planilhas e cruzou informações de diferentes bancos de dados. O silêncio tomou conta da sala. Após alguns minutos, ele apontou para a tela. O erro está aqui, disse com voz firme. Houve duplicação de dados no envio de uma remessa. O sistema interpretou como 2 pagamentos, mas um deles nunca saiu da conta. Carlos se aproximou, incrédulo. É isso mesmo. Ele acabou de salvar a transação. Victor franziu o senho, tentando disfarçar o desconforto. Muito bem. Sorte sua de ter achado isso. Marcos não respondeu. Apenas salvou o arquivo, enviou o relatório corrigido e se retirou, deixando um silêncio constrangido atrás de si. Lucas o seguiu até o corredor. Você acabou de evitar um desastre, sussurrou. Se isso vazasse, o prejuízo seria enorme. Marcos deu um leve sorriso. Às vezes, evitar o caos é só questão de prestar atenção. Mas Lucas não se conteve. Você tem que me contar. Quem é você de verdade? Marcos o olhou por um instante, avaliando se era o momento certo. Finalmente respirou fundo. Eu sou filho de Antônio Oliveira. O jovem arregalou os olhos. O fundador da empresa? Isso é sério? Sim. Meu pai e Victor fundaram a Hernandez Investments juntos. Mas há anos meu pai se afastou das operações diretas. Ele queria entender o que realmente acontecia aqui dentro. Então me pediu para vir disfarçado, como funcionário, para observar. Lucas ficou sem palavras por alguns segundos, absorvendo a revelação. E por que esconder isso de todo mundo? Porque o poder muda as pessoas? Respondeu Marcos, olhando para o horizonte através do vidro do corredor. Quando alguém acha que ninguém está olhando, é que mostra quem realmente é. Houve um silêncio carregado entre os dois. Lucas assentiu devagar, agora compreendendo o olhar tranquilo do amigo. A calma diante das humilhações. A precisão com que ele agia. Tudo fazia sentido.
Então você está aqui para testar Victor? Perguntou num tom quase cúmplice. Não. Estou aqui para entender se ele ainda merece estar onde está. Enquanto isso, Victor, em sua sala de vidro, observava de longe. A expressão de Marcos, a confiança com que ele se movia, começavam a perturbá-lo. Aquilo não era comportamento de um simples auxiliar. Começava a se perguntar quem, afinal, era aquele homem. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Victor passou a vigiar Marcos, procurando falhas, tentando encontrar algo que o desabonasse. Mas tudo o que via era a eficiência, precisão e respeito da equipe. Carlos o elogiava publicamente, Lucas o defendia, e até os funcionários mais antigos já pediam sua ajuda. Certo dia, Victor entrou de surpresa na sala onde Marcos e Lucas trabalhavam. Acredito que vocês estão ocupados demais, não é? Disse com ironia. Parece que um auxiliar virou o novo gênio da empresa. Marcos levantou o olhar calmamente. Só faço o meu trabalho, senhor. Victor se aproximou, reduzindo a distância. Não sei quem você pensa que é, mas não se esqueça do seu lugar. O silêncio que se seguiu foi cortante. Marcos não respondeu, mas a firmeza em seu olhar fez Victor se afastar com um incômodo que ele não conseguia explicar. Naquela noite, ao sair do prédio, Lucas caminhava ao lado de Marcos. Ele está te vigiando, alertou. Acho que Victor está começando a suspeitar. Marcos ajeitou a pasta no ombro e respondeu, sereno. Ótimo. Quanto mais ele tentar me expor, mais vai revelar quem realmente é. A chuva começava a cair, fina, refletindo as luzes da cidade sobre o asfalto. Marcos subiu em sua bicicleta e pedalou calmamente pela avenida. Ele sabia que a verdade estava se aproximando. O jogo tinha mudado, e agora, cada movimento seria decisivo. Dentro da empresa, o clima se transformava em algo que ninguém conseguia definir. Uns viam em Marcos um exemplo, outros o temiam. E Victor, pela primeira vez, sentia o controle escorregar entre os dedos, porque o homem que ele tentou humilhar já não era invisível. Era o espelho que refletia tudo o que ele havia se tornado, e o prenúncio do que viria a seguir. Os dias seguintes trouxeram uma tensão que se espalhou como névoa pelos corredores da Hernandez Investments. O prestígio silencioso que Marcos conquistara começava a incomodar profundamente Victor. O chefe, antes intocável, agora sentia o próprio poder sendo questionado, ainda que ninguém o dissesse abertamente. A equipe, antes submissa, começava a se inspirar na calma e na competência de Marcos. E isso para Victor era intolerável. Determinou então que era hora de recolocar as coisas no devido lugar. Convocou uma reunião repentina, reunindo toda a equipe no salão principal. Com um sorriso disfarçado de autoridade, anunciou novas funções e redistribuição de tarefas. A partir de agora, cada funcionário será realocado conforme suas capacidades reais, disse enfatizando a última palavra com ironia. E o Sr. Marcos Oliveira, nosso eficiente auxiliar, ficará responsável por uma missão muito importante: limpar e digitalizar os arquivos antigos do subsolo. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Todos sabiam que aquele trabalho era uma punição disfarçada. Uma tarefa repetitiva, inútil e degradante, destinada a quem Victor queria afastar. Marcos apenas assentiu, sem protestar. Lucas, inconformado, tentou argumentar. Mas, Sr. Victor, Marcos tem sido essencial nas revisões financeiras. Ele pode ajudar na auditoria da semana que vem. Victor o interrompeu com um olhar gélido. Quando eu quiser sua opinião, eu peço, Lucas. E virou as costas, encerrando a conversa. No mesmo dia, Marcos desceu para o subsolo. O ambiente era frio, iluminado por lâmpadas antigas que piscavam de tempos em tempos. Pilhas de caixas e pastas empoeiradas ocupavam o espaço, um retrato do esquecimento corporativo. Mas para ele, aquele lugar tinha um propósito. Cada arquivo antigo guardava segredos, rastros de decisões, assinaturas e transações que, talvez, contassem uma história que o topo da empresa tentava esconder. Enquanto limpava e organizava, Marcos descobriu documentos que chamaram sua atenção. Planilhas antigas com valores divergentes, relatórios assinados por Victor e contratos com cláusulas suspeitas. Começou a montar, peça por peça, um quadro claro da negligência que corroía a firma por dentro. No andar de cima, Victor se sentia temporariamente vitorioso. Passava os dias vangloriando-se, retomando sua postura de domínio. Mas essa sensação não durou muito. Os primeiros sinais de crise logo apareceram. Carlos, o coordenador sênior,
Notou discrepâncias preocupantes nos balanços trimestrais. As planilhas apresentavam lacunas que não podiam ser justificadas. Investidores começaram a cobrar relatórios mais detalhados, e os analistas internos se mostravam confusos com números que não batiam. Victor, precisamos revisar essas contas, alertou Carlos em uma reunião reservada. Há algo errado nos registros de 2 fundos. Os valores de retorno estão acima do possível. Victor, impaciente, descartou o alerta. Você se preocupa demais com detalhes, Carlos. O importante é manter a confiança dos investidores. Mas o problema cresceu. Em questão de dias, uma auditoria interna apontou erros significativos nas projeções de investimento. As ações da empresa começaram a oscilar, e os rumores se espalharam entre os corredores como fogo em palha seca. Enquanto isso, no subsolo, Marcos reunia provas concretas de que esses erros não eram simples enganos. Havia manipulação de dados e omissões que favoreciam Victor e seus aliados diretos. Ele sabia que o momento de agir se aproximava, mas ainda precisava entender até onde ia a corrupção. Certa noite, Lucas desceu até o subsolo, levando café e preocupação. Isso está ficando sério, Marcos. Victor está nervoso, e os investidores estão pedindo explicações. Você precisa fazer alguma coisa. Marcos ergueu os olhos da pilha de documentos. Ainda não. As máscaras só caem completamente quando não há mais como escondê-las. Enquanto conversavam, ele mostrou a Lucas uma pasta amarelada, repleta de relatórios falsificados. Veja isto. São balanços de 3 anos atrás. Victor alterou os valores de lucro líquido para atrair investidores estrangeiros. Isso explica as divergências atuais. Lucas ficou em silêncio, perplexo. Então ele vinha maquiando resultados há anos? Sim, respondeu Marcos calmo, mas com o olhar firme. E agora está pagando o preço. Nos dias seguintes, os erros começaram a emergir como rachaduras em um vidro. O sistema financeiro interno apresentou inconsistências graves. Um relatório enviado ao conselho mostrava que parte do capital investido havia desaparecido por falhas contábeis. Victor tentava desesperadamente culpar subordinados, inclusive Marcos, alegando interferência indevida nos sistemas. Mas Carlos, que agora confiava plenamente no trabalho de Marcos, interveio. Se há alguém que manteve tudo funcionando, foi ele. Sem Marcos, esses números estariam ainda piores. Victor ficou sem reação, engolindo o orgulho. A autoridade que ostentava começava a ruir diante da equipe. A cada dia, sua postura arrogante perdia efeito. Enquanto Marcos, mesmo isolado no subsolo, era visto como o verdadeiro pilar da empresa. Em uma noite chuvosa, Victor ficou sozinho na sala de reuniões, observando os relatórios impressos sobre a mesa. Os números pareciam zombar dele. Pela primeira vez, o medo substituiu a vaidade. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que fugia ao seu controle. E estava certo. Enquanto o trovão ecoava do lado de fora, Marcos fechava a última pasta, guardando nela tudo o que havia descoberto. O tempo da observação chegara ao fim. O momento da revelação se aproximava. E com ele, o fim da ilusão que Victor construiu à custa da verdade. A calmaria antes da tempestade havia acabado. A manhã seguinte começou com uma tensão diferente. O andar executivo fervia com a notícia de que um investidor europeu havia chegado pessoalmente à sede da Hernandez Investments. Seu nome era Alain Dubois, um empresário criterioso, conhecido por sua precisão cirúrgica em negócios. Ao lado dele estava Isabella Moretti, uma analista igualmente rigorosa, responsável por avaliar o desempenho das empresas em que o grupo investia. A visita não era protocolar. Era uma inspeção disfarçada de reunião. Victor, embora tentasse aparentar confiança, estava à beira do colapso. As falhas nos relatórios financeiros, as inconsistências nas projeções e os erros nos balanços recentes haviam comprometido a imagem da firma. E pior, ele não conseguia entender completamente o que estava acontecendo. O sistema parecia se desdobrar contra ele, revelando erros que antes passavam despercebidos. Carlos, o coordenador, recomendou a presença de Marcos na reunião. Ele tem acompanhado de perto os relatórios e pode explicar detalhes técnicos, sugeriu com firmeza. Victor, irritado, rejeitou de imediato. De forma alguma. Eu não preciso de um auxiliar para falar com investidores internacionais. Isso seria ridículo. Mas Carlos insistiu. Se algo der errado, será sua responsabilidade, Victor. Marcos é o único que entende o que está acontecendo nos registros. A contragosto, o chefe aceitou. E assim,
Pela primeira vez, Marcos foi convidado a sentar-se à mesa de negociações, o mesmo lugar onde, semanas antes, fora motivo de risadas. A sala de reuniões estava impecável. As janelas deixavam a luz da manhã atravessar os vidros altos, refletindo sobre a mesa de madeira escura. Alain Dubois entrou com postura elegante e olhar inquisitivo. Isabela, com um tablet nas mãos, iniciou a reunião com dados e gráficos. Senhor Hernández, começou ela, com voz calma, porém firme. Há uma discrepância significativa entre os relatórios apresentados no último trimestre e os dados que obtivemos por meio de nossos auditores independentes. Gostaríamos de entender o motivo. Victor engoliu em seco, tentando disfarçar o nervosismo. Deve ter havido um erro técnico. Nosso sistema é complexo e... Com licença, interrompeu Alain em tom cortante. Erros técnicos de milhões de dólares não acontecem sem supervisão. Um silêncio pesado se instalou. Victor buscava desesperadamente as palavras, mas as telas à sua frente mostravam números que o contradiziam. Foi então que Marcos, até então calado, interveio com tranquilidade. Posso explicar se me permitirem. Alain o olhou com curiosidade. E o senhor é... Marcos Oliveira. Trabalho no setor administrativo. Fui designado para revisar relatórios e identificar inconsistências. Victor tentou interromper, mas Alain levantou a mão, exigindo silêncio. Continue, senhor Oliveira. Marcos se levantou, conectou o próprio laptop à tela e começou a exibir gráficos atualizados. O problema não está nas operações em si, mas na forma como os relatórios foram consolidados. Parte dos dados foi lançada manualmente e, com isso, houve duplicações e omissões. Aqui, apontou para a projeção na tela. Vemos que as receitas reais correspondem a 96% do previsto, e não a 110%, como constava no relatório entregue à auditoria. Isabela observava atentamente, digitando notas rápidas. Está correto. Os números batem com os dados que temos, confirmou ela. Alain o fitou intrigado. E quem é o responsável por essas inconsistências? Marcos olhou para Victor, mas não havia arrogância nem vingança em seu olhar. Apenas serenidade. Acredito que houve falhas de gestão. Dados foram alterados sem revisão cruzada. Mas o sistema agora foi reorganizado e as perdas contidas. Victor ficou sem reação. Carlos, do outro lado da mesa, manteve o olhar firme, como quem já sabia o que estava por vir. Alain se recostou na cadeira pensativo. Senhor Oliveira, sua clareza é impressionante. E devo dizer... Continuou voltando-se a Victor. Estou surpreso que um auxiliar compreenda mais da empresa do que seu próprio diretor. O comentário foi uma lâmina afiada cortando o ar. Victor tentou responder, mas as palavras lhe faltaram. A reunião prosseguiu com Marcos assumindo a explicação completa das operações, demonstrando domínio sobre cada detalhe, cada conta, cada desvio. Sua postura era técnica, precisa. Mas havia algo mais. Um respeito que emanava naturalmente, sem precisar ser imposto. Quando a reunião terminou, Alain apertou sua mão com firmeza. Se houver mais profissionais como o senhor nesta empresa, ela ainda tem salvação. Assim que os visitantes saíram, Victor ficou imóvel, os olhos fixos na porta. Lucas, que acompanhara tudo à distância, aproximou-se discretamente de Marcos. Você acabou de salvar a empresa, disse em voz baixa. Marcos suspirou. Salvar a empresa é fácil. Difícil é salvar as pessoas que a destroem por dentro. Naquela tarde, o rumor se espalhou por todo o prédio. Marcos corrigiu a negociação. Victor foi desmascarado na frente dos investidores. As conversas ganhavam força. O homem que um dia fora tratado como invisível agora era o nome que circulava entre os andares mais altos. Victor, furioso e humilhado, trancou-se em sua sala. Sentia o chão sumir sob seus pés. Tudo o que construiu em aparência e poder estava desmoronando diante de um homem que ele tentara apagar. Do lado de fora, Marcos se manteve fiel ao seu silêncio. Não buscava reconhecimento, apenas justiça. E naquele momento, sabia que a balança começava a se equilibrar. O império de arrogância que Victor ergueu estava prestes a ruir. Não com gritos ou vingança, mas com a força tranquila da verdade. A reunião com Alain não fora apenas uma vitória, fora o prenúncio do que viria. A revelação definitiva de quem Marcos realmente era e de quem Victor nunca fora. O fim de semana passou em silêncio, mas o ar dentro da Hernández Investments já não era o mesmo.
A reunião com o investidor europeu havia deixado rastros profundos. Os funcionários antes submissos agora observavam Victor com desconfiança. Os comentários sobre a atuação de Marcos circulavam por todos os setores. O homem que veio de bicicleta havia salvado a empresa de um desastre milionário. Na segunda-feira, o clima era de expectativa. Algo pairava no ar. Havia rumores de que o fundador da companhia, Antônio Oliveira, voltaria à sede após anos afastado. Ninguém sabia o motivo exato, mas todos sentiam que algo importante estava prestes a acontecer. Victor chegou cedo, tenso. Tentava manter a compostura, mas seu semblante denunciava noites mal dormidas. As olheiras fundas e o olhar perdido o entregavam. Desde a reunião com Alain Dubois, ele se sentia perseguido pela própria consciência. Os números não mentiam, e agora ele sabia que sua máscara estava por um fio. No meio da manhã, o som do elevador interrompeu o burburinho do escritório. As portas se abriram lentamente e de dentro surgiu um homem de cabelos grisalhos, expressão firme e presença imponente. Antônio Oliveira, o fundador e verdadeiro dono da empresa. Ao seu lado, 2 conselheiros e um olhar que atravessava qualquer fachada. Os funcionários se levantaram instintivamente. Victor, tentando parecer confiante, apressou-se em cumprimentá-lo. Senhor Antônio, que honra recebê-lo. Eu estava justamente organizando os relatórios para uma revisão. Antônio não respondeu de imediato. Caminhou devagar pelo salão, observando as mesas, os rostos, o ambiente. Cada detalhe parecia lhe contar uma história. Finalmente parou diante de Victor. Relatórios? Disse com voz grave. Interessante. Foram justamente esses relatórios que me fizeram vir até aqui. O silêncio se espalhou. Victor engoliu em seco. Houve alguns mal-entendidos, senhor. Tudo já está sendo resolvido. Antônio manteve o olhar fixo nele. Mal-entendidos? Repetiu com ironia contida. Prefiro chamar de negligência. Nesse momento, Marcos apareceu na entrada do salão. Vestia o mesmo estilo simples de sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Um ar de serenidade confiante, como se o que estivesse prestes a acontecer já estivesse decidido há muito tempo. Antônio o avistou e acenou. Marcos, venha até aqui, por favor. O murmúrio se espalhou entre os funcionários. Victor virou-se lentamente, a confusão estampada no rosto. Marcos, disse sem entender. O que ele tem a ver com isso? Antônio cruzou os braços. Tudo. Marcos se aproximou calmamente. O silêncio era quase palpável. Todos observavam sem ousar respirar. Gostaria de esclarecer algo, disse Antônio agora em voz alta para que todos ouvissem. Este homem, que vocês conheceram como auxiliar administrativo, não é apenas um funcionário. Ele é meu filho e cofundador desta empresa. A revelação explodiu como um trovão. Os rostos ao redor se transformaram em espanto. Lucas sorriu discretamente e Victor ficou paralisado. Tentou balbuciar algo, mas nenhuma palavra saiu. Antônio continuou firme. Eu o enviei para cá disfarçado. Queria ver com meus próprios olhos o que esta empresa se tornou. E infelizmente ele me trouxe um retrato vergonhoso. Arrogância, abuso de poder, falsificação de dados. Tudo em nome da aparência. Victor tentou reagir. Senhor Antônio, eu posso explicar. Tudo o que fiz foi para proteger a imagem da firma. A imagem não se protege com mentiras, interrompeu Antônio com voz cortante. E você não apenas mentiu, humilhou, enganou e comprometeu a reputação de todos que trabalham honestamente. O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas. Victor abaixou o olhar, derrotado. Antônio se virou para Marcos. Você, meu filho, mostrou o que eu mais temia ter se perdido. O valor humano desta empresa. Humildade, competência e respeito. É disso que precisamos. Marcos assentiu, sem traço de soberba. Pai, tudo o que eu fiz foi por amor ao que construímos juntos. Eu só queria ter certeza de que o nome Oliveira ainda significava algo aqui dentro. Antônio respirou fundo e então anunciou a decisão que mudaria tudo. A partir de hoje, Marcos será o novo diretor executivo da Hernandez Investments. E Victor, fez uma pausa longa, olhando-o nos olhos, será rebaixado. Permanecerá na empresa, mas sob a supervisão direta de Marcos. Um murmúrio de espanto percorreu o salão. Victor parecia não acreditar no que ouvira. O quê? Isso é humilhação! Explodiu. Eu sou o responsável por todo o crescimento da firma nos últimos anos. E também pelas mentiras que quase a destruíram, respondeu Antônio com firmeza. Considere isso não uma punição, mas uma chance. Talvez ao servir sob quem você desprezou,
Aprenda o verdadeiro significado de liderança. Victor ficou sem palavras. Os funcionários o observavam, alguns com reprovação, outros com pena. Marcos, em silêncio, manteve-se sereno, sem qualquer gesto de vingança. Não quero que ninguém aqui seja humilhado, disse ele por fim. Só quero que aprendamos juntos o que realmente sustenta esta empresa. Pessoas. Antônio assentiu, orgulhoso. É por isso que você vai conduzir essa nova fase. Quando pai e filho saíram da sala, o ambiente estava dividido entre espanto e admiração. Victor permaneceu parado, o olhar perdido. Pela primeira vez, sentiu o peso do próprio orgulho. Aquele homem que ele tanto desprezou havia se tornado o espelho de tudo o que ele poderia ter sido. E não foi. Do lado de fora, Marcos parou na varanda de vidro, observando o horizonte da cidade. Lucas se aproximou e disse com um sorriso contido: Parece que o disfarce acabou. Marcos respondeu com serenidade: Sim, agora começa o que realmente importa. A verdade, enfim, havia emergido. E com ela, o império de arrogância desmoronava, abrindo espaço para uma nova era, construída sobre humildade, justiça e redenção. O ar dentro da Hernandez Investments nunca estivera tão leve. 3 meses haviam se passado desde que Marcos assumira o cargo de diretor executivo e Victor, outrora arrogante e intocável, passara a ocupar uma posição subordinada. Mas, surpreendentemente, a transformação não era apenas hierárquica. A própria dinâmica do escritório mudara. Onde antes havia tensão e competição desleal, agora reinava colaboração e respeito. Victor, ainda que relutante no início, começou a perceber o impacto de suas atitudes passadas. A humilhação inicial havia sido dolorosa, mas o aprendizado vinha junto com cada decisão de Marcos. Pela primeira vez, ele olhava para a empresa não como um palco para exibir poder, mas como um organismo vivo que precisava de atenção, cuidado e, sobretudo, humanidade. E foi justamente em uma manhã ensolarada, enquanto pedalava lado a lado com Marcos pela ciclovia do parque próximo à firma, que Victor sorriu pela primeira vez sem o peso da arrogância. Eu confesso, Marcos, nunca pensei que andar de bicicleta pudesse ser tão libertador, disse ele rindo de si mesmo, desviando das folhas espalhadas pelo vento. Marcos olhou para ele com aquele sorriso tranquilo que sempre carregava, o mesmo que já havia contornado humilhações e crises dentro da empresa. Nem toda lição vem de relatórios ou reuniões. Algumas vêm apenas de aprender a se equilibrar, respondeu. Victor riu, um riso genuíno, leve. Aposto que você ainda vai me superar em algumas corridas. Talvez, respondeu Marcos piscando. Mas não subestime a experiência de alguém que passou anos estudando não só finanças, mas paciência. Enquanto pedalavam, os funcionários da empresa passavam por eles, alguns acenando, outros sorrindo. O clima era de camaradagem. Cada desafio superado dentro da firma havia se transformado em uma lição prática de liderança, colaboração e respeito mútuo. E, surpreendentemente, Victor estava aprendendo rápido. Dentro do escritório, o dia a dia havia se tornado uma sequência de reuniões produtivas, feedbacks construtivos e estratégias de crescimento realistas. Marcos, como diretor executivo, havia implementado pequenas mudanças que transformaram o ambiente. Horários mais flexíveis, incentivo à comunicação aberta e reconhecimento constante do trabalho de cada colaborador. Victor, agora consciente de seus erros, assumia responsabilidades e compartilhava aprendizados. Ele ainda podia cometer deslizes, mas sua postura havia mudado drasticamente. O medo de falhar fora substituído pelo desejo de fazer certo, pelo prazer de colaborar e pela vontade de reconstruir sua imagem com humildade e esforço genuíno. Uma tarde, durante uma reunião de equipe, Victor fez algo que ninguém acreditava que veria. Sorriu ao apresentar dados, elogiou publicamente Marcos e, sem constrangimento, disse: se não fosse pelo exemplo de Marcos, eu provavelmente ainda estaria no caminho errado. Aprendi muito. E disse isso de verdade. Os funcionários, que no início só observavam cautelosamente, agora aplaudiram espontaneamente. A transformação não era apenas de Victor, mas de toda a empresa. E ao contrário do que muitos poderiam imaginar, essa mudança trouxe resultados concretos. Contratos fechados, investimentos aumentados e um clima de trabalho saudável que refletia diretamente na produtividade e na inovação. Mais tarde,
Enquanto saíam do escritório juntos, Marcos se virou para Victor. Está vendo? Ser subordinado não é tão ruim quando você tem a chance de aprender de verdade. Victor riu, balançando a cabeça. Quem diria que o maior aprendizado da minha vida viria de um cara de bicicleta? E ainda tem a vantagem de não precisar gastar com estacionamento caro, acrescentou Marcos, provocando uma risada geral. Enquanto a câmera imaginária do espectador captava a cena, era impossível não sentir que aquele momento simbolizava mais do que uma vitória corporativa. Simbolizava redenção, amizade, aprendizado e a certeza de que poder e riqueza não valem nada se não forem acompanhados de respeito, humildade e parceria. E é exatamente isso que queremos deixar para você que nos acompanha. Histórias que inspiram, que mostram que mudanças são possíveis e que a vida, assim como as empresas, se constrói com pessoas, não apenas com cifras. Se você se sentiu inspirado com a jornada de Marcos e Victor, se gostou da transformação e quer acompanhar mais histórias cheias de lições, curiosidades e reviravoltas, não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber todas as novidades e garantir que você não vai perder nenhuma virada impressionante como essa. E quem sabe, no próximo vídeo, você não descubra outra história em que a humildade vence a arrogância. A paciência supera o orgulho e a inteligência silenciosa transforma destinos? Porque no final, não é só sobre chegar ao topo. É sobre como você chega lá, quem você leva junto e o que aprende no caminho. Marcos e Victor são a prova viva de que até as pessoas mais difíceis podem mudar, e que toda dificuldade esconde uma oportunidade. Então pedimos de coração: inscreva-se, acompanhe essa jornada, e fique por dentro de cada nova história que vai fazer você rir, se emocionar e, quem sabe, refletir sobre a própria vida, porque grandes lições podem surgir dos lugares mais inesperados, até mesmo de alguém que chegou de bicicleta. E assim, entre risos, pedaladas e olhares de cumplicidade, a Hernandez Investments entrou em uma nova fase. Uma fase de crescimento real, parcerias genuínas e aprendizados que vão muito além das planilhas. E para você que chegou até aqui, a promessa é clara. As histórias mais surpreendentes ainda estão por vir.